O Emílio foi meu professor em 1996, num curso oferecido pelo ISERO, Instituto Superior de Estudos da Religião, chamado Teoria e Praxis do Meio Ambiente. Foi meu primeiro contato com o Emílio. E ali ficou muito evidente para mim algo deslumbrante, que era uma pessoa com o pedigree acadêmico dele, preocupado com algo que ninguém prestava atenção e que, obviamente, ambientalistas sempre se preocuparam. Imagina, Brasil, 1996, se hoje está desse jeito, 3 mil lixões a céu aberto e coleta seletiva ainda tão desprezível, naquela época era algo absolutamente inovador esse discurso. Eu estive mais de uma vez em Niterói fazendo reportagem com ele, além da reportagem da mostra do garimpo de tesouros no lixo descartado no bairro de São Francisco, naquela cidade. E o Emílio, de fato, é uma pessoa que conseguiu fazer a transposição do lixo visual e sensorial para o lixo espiritual e emocional. Ele conseguiu, de forma brilhante, eu não conheço outro autor no Brasil, em língua portuguesa, que tenha feito esse tipo de trabalho com nível de profundidade, acuidade intelectual, pesquisa. O Emílio mostrou de onde vem a aversão que nós temos por qualquer coisa no universo do lixo. Então, é muito interessante o estudo na área da psiquiatria. Psiquiatra ou psicólogo que lê os livros do Emílio encontrará ali preciosos elementos que corroboram em favor da sua rotina de trabalho, identificando os elementos psicológicos associados ao que está sendo descartado. Então ele fala da morte, né? Ele fala daquilo que não existe mais e precisa se dar algum destino, porque não tem mais função. E isso impacta o psiquismo das pessoas. E a gente não sabe disso, a gente não tem a noção. O Emílio trouxe para a tela mental da consciência aquilo que jaz nas profundezas do nosso psiquismo e que está associado com um hábito banal do dia a dia, que é produzir lixo. Emílio é graduado em filosofia e fez mestrado e doutorado na área de educação. Ele foi docente da Universidade Federal Fluminense até se aposentar como professor adjunto e é professor associado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fui aluno do professor Emílio no programa de pós-graduação em Ciência Ambiental da Federal Fluminense, né, na matéria que ele lecionava, então ainda como matéria letiva, aluno especial, né? E para mim foi uma satisfação, que eu fui para a Federal Fluminense imaginando que a gente iria somente tratar da parte operacional da questão do lixo, né, dos resíduos sólidos, e para minha grata satisfação a gente teve uma outra visão, né, proporcionada pelo professor Emílio. Então ele não se restringiu a falar da parte operacional, mas também da questão dos catadores, da destinação final, né, e da possibilidade de fazer a reutilização dos materiais passíveis de reciclagem, de triagem, né, e falar um pouco da experiência dele na Alemanha, né, e depois aqui no Brasil com os catadores. Lembro de frases do Emílio que me marcaram bastante, que me acompanham até hoje. Frases como o maior inimigo do bom é o ótimo, no lixo não há amadorismos e o lixo não é para principiantes, e que também não existem soluções mágicas. O Emílio sempre procurou colocar o catador com toda a sua importância, mas ao mesmo tempo sem nenhum tipo de glamorização. Ele sempre foi um profissional muito, muito atento a tudo, nunca acreditou em concepções dogmáticas, ideias prontas, né, soluções fáceis. Então, a obra do Emílio merece ser estudada com muita atenção e com muita profundidade. Em 1984, Emílio inicia os preparativos para a implantação de um projeto pioneiro de coleta seletiva no Brasil. Você pode usar uma foto dessa aqui, primeiro dia de coleta seletiva no Brasil. Se bem que tem uma na casa do Tarquino, que é mais antiga, que é mais emblemática ainda. Mas isso tem nos livros.
caixa geral. Talvez esteja lá do outro lado. Aqui tem material para 20 anos de trabalho. A coleta seletiva começa aqui no bairro de São Francisco, em 1985. É lógico que ela foi uma combinação de interesses da universidade, como tema acadêmico, da Associação de Moradores do Bairro, que tinha um presidente muito ativo, o senhor Cláudio Tarquino, e também com o apoio de um órgão de fomento alemão, né, a GTZ. E começa a partir dos interesses que eu fui desenvolvendo quando morei na Alemanha. A questão ambiental estava muito em voga, né? E eu imaginei a possibilidade de implantar isso aqui no Brasil, né? Principalmente de início numa experiência piloto, apesar de que já anteriormente sempre se tinha falado sobre coleta seletiva no Brasil, mas não havia nada sistemático, estruturado. Então, a coleta seletiva de São Francisco, que dura até hoje, foi para mim assim, espécie de um laboratório. Eu pude acompanhar a discussão, a implementação de outras experiências a partir do trabalho de São Francisco. Então eu diria que começa com São Francisco, e São Francisco teve um papel muito importante nas discussões. Eu conheço o Emílio há mais de 40 anos. Desde então nós somos amigos, na verdade. O Emílio, nessa época, um pouco antes, ele foi fazer alguns cursos na Alemanha e morou na Alemanha, onde ele pôde vivenciar uma experiência muito interessante. Já naquela época, a Alemanha falava em coleta seletiva e estava fazendo uma mudança conceitual no sistema, passando para um sistema denominado sistema dual, que perdura até hoje, na qual ele, enquanto morador, vivenciou a experiência. Na volta para o Brasil, ele tem uma característica que é dele, na natureza dele, é uma pessoa empreendedora, é uma pessoa fazedora de coisas. Ele reúne algumas coisas convenientes, que era o fato dele ser professor da universidade, embora na área de filosofia, mas na realidade professor da universidade. Ele da UF em especial, também da UERJ já naquela época. Ele era morador, como é até hoje, do bairro de São Francisco, que é um bairro que tem algumas peculiaridades. Uma delas é que é um bairro relativamente homogêneo, de predominância de classe média para alta, na realidade, bem estruturado, e na época tinha uma associação de moradores muito forte, da qual ele fazia parte também, ele era um dos diretores, e resolve implementar um programa de coleta seletiva em São Francisco. Para isso ele vai à luta, que faz parte da natureza dele, ele vai em busca de apoios, ele vai à CLIN, Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, ele vai à CONLURB, Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, e ele vai à FEEMA, que era o órgão ambiental do Estado nessa época. Como o assunto era um assunto novo, interessante, de novidade, e já naquela época com alguma importância reconhecida, ele consegue que a CONLURB, a FEEMA e a própria CLIN deem apoio. No caso da CONLURB e da FEEMA, na realidade, foram designados, eu fui uma das pessoas designadas pela CONLURB, e o outro designado foi o Francisco Sertan, e nós passamos a dispor de um dia por semana em Niterói, coordenados pelo Emílio, formamos um grupo e fizemos a concepção, fizemos a estruturação e ajudamos a implantar a coleta seletiva de São Francisco. A experiência de coleta de lixo do bairro de São Francisco tem dois aspectos que, do meu ponto de vista, fazem dele um trabalho muito especial. Primeiro, o pioneirismo. Segundo, a longevidade. E, sem sombra de dúvida, o professor Emílio teve a tenacidade, a persistência necessária
para dar continuidade a esse projeto. São 35 anos de trabalho, quer dizer, é um tempo considerável, e eu posso aqui imaginar a quantidade de problemas a serem superados, de dificuldades a serem enfrentadas, enfim, aí está uma coisa que por si só lhe confere um grande mérito. Além disso, o viés cultural que o professor Emílio incorporou ao projeto, né, fruto da sua observação, da sua sensibilidade, da sua vivência até mesmo como professor, né, como intelectual, eu acho que enriqueceu muito o trabalho de coleta seletiva. A partir daí, além do rico acervo que se formou, e rico não só com relação à raridade das peças conservadas, mas também rico porque testemunho de uma memória daquela comunidade, de uma forma mais ampla de todos nós, também ensejou vários projetos paralelos de grande importância, né? O tratamento desse acervo, o garimpar diário em busca de preciosidades naquela avalanche de coisas que chegavam ao projeto, a construção desse acervo, a organização e os projetos que foram aglutinando alunos, profissionais de outras áreas. Enfim, tudo isso trouxe um diferencial muito grande ao projeto coordenado por ele. Em resumo, eu acho que o professor Emílio soube fazer maior, aliás, muito maior, né? Um projeto que por si só já era grandioso. O trabalho desenvolvido pelo professor possui várias vertentes. Emílio se envolveu com inúmeros projetos de coleta seletiva, em unidades militares, condomínios, presídios, favelas, dentre outros. Ele também direcionou seu trabalho à gestão dos resíduos sob um aspecto mais amplo, realizando consultorias a ONGs, prefeituras e órgãos estaduais e federais. Em 1991, Emílio criou o Centro de Informações sobre Resíduos Sólidos da Universidade Federal Fluminense, que funcionou por 21 anos, desenvolvendo atividades de pesquisa, assessoria e divulgação na área dos resíduos. Em 1999, defendeu a tese de doutorado intitulada Lixo e Vanitas, Considerações de um Observador de Resíduos. Trabalho inovador que se debruçou sobre a relação entre lixo e temas filosóficos, como a morte e a degenerescência. Essa tese foi transformada em livro, ao qual se seguiram outras obras importantes. Em sua produção acadêmica, realizou parcerias com docentes de várias especialidades. Estabeleceu também a linha de pesquisa Resíduos e Memória, a partir da seleção de peças de valor cultural nos materiais recolhidos na coleta seletiva do bairro São Francisco.